Não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Senhor. Não importa o preço. O Senhor declara que nós temos que renunciar a nós mesmos, abandonando os nossos próprios desejos, pegando a cruz e seguindo, se queremos ser seus discípulos, se queremos, Senhor, viver a vontade do teu reino aqui nessa terra. Então não importa o preço, Senhor. Não importa o preço. Aquela mulher não se importou com o preço. Ela quis te honrar. Ela quis te servir. Ela quis te exaltar e te glorificar, Cristo Jesus. Ela quis mostrar para todos e dar testemunho a todos da tua importância, da tua verdade e da tua justiça. Que neste domingo, Senhor, que nesta manhã de domingo, possamos compreender e entender que só em Ti está a nossa verdade. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso único caminho, verdade e vida. E como o Senhor declara na Tua palavra, o Teu corpo é o nosso verdadeiro alimento. E o Teu sangue é a nossa verdadeira bebida. Deus Pai Todo-Poderoso, na presença do Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, tenha liberdade de nos corrigir, tenha liberdade de nos ensinar, tenha liberdade de nos trazer a Tua verdade, pelo Teu Santo Espírito. Que toda a verdade do Teu reino, Cristo Jesus, seja declarada sobre a nossa vida. E Santo Espírito do Senhor, tenha a liberdade de nos ensinar e corrigir conforme a verdade. Que a palavra de hoje seja essa espada de dois gumes, vá até a nossa medula, faça a separação de tudo, mostre o nosso estado. Tenha liberdade, Santo Espírito, de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a palavra ministrada seja alimento para as nossas vidas e nos converta e nos faça vir arrependimento para a Tua honra e Tua glória. E a igreja que crê, diga graças a Deus e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Shalom. Se assente, você que está acompanhando-nos pelas redes sociais, também fique na liberdade, pegue a tua Bíblia aí, vamos agora prestar atenção naquilo que é essencial para a nossa vida, que é a palavra do Senhor, amém? Então vá lá para Mateus capítulo 5, eu estou um pouco preso em Mateus capítulo 5, o Senhor tem falado muito neste capítulo, nesse único capítulo, o Senhor tem falado muito. E é interessante que o versículo 48 diz o seguinte, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Ele diz o seguinte: mas vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai Celestial é o quê? Perfeito. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo termina esse capítulo, Jesus Cristo termina o Sermão do Monte, Jesus Cristo termina as instruções dizendo: olha, mas vocês devem ser perfeitos como o seu Pai Celestial é perfeito. A perfeição minha e tua não está em estruturas humanas, está em ser perfeito como é o Pai Celestial que estás nos céus. E o capítulo 5, Jesus Cristo começa nos ensinando sobre como ser feliz ou bem-aventurado nessa terra que é ser feliz. Temos que ter um coração puro, temos que ser misericordiosos, temos que ser mansos, temos que ser humildes,
temos que ter fome e sede da justiça de Deus, que é a palavra dele, que é os mandamentos dele. E aí ele continua dizendo que nós temos que louvar o Senhor por sermos maltratados, caluniados e perseguidos. Ai, ai, ai. Aí ele diz, olha, tem que ser sal, tem que ser luz. Se o sal perde o sabor, o único valor que o sal tem é de ser pisado pelos homens, porque para nada presta, para nada serve. Ele está dizendo, olha, seja sal com sabor, seja sal que leva gosto, seja sal que tempera, porque se não for assim, vai ser pisado, porque para nada presta. Aí ele diz, ó, seja luz, não se esconda, que a tua vida reflita as minhas palavras e os meus mandamentos. Que a tua vida mostre, que as suas atitudes na tua vida, mostre que você me serve, que você é meu discípulo, que você é minha discípula, que você realmente pratica a minha palavra. Me ama de tal maneira que guarda as minhas palavras e pratica. Me ama de tal maneira que obedece aos meus mandamentos. E ele vai lá para o versículo 48 e diz, mas vocês devem ser perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Vamos entender um pouquinho essa perfeição? Vamos entender? Então Jesus Cristo começa dizendo no versículo 17 o seguinte, de Mateus 5. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Tem pessoas que estão entendendo de modo errado a vinda de Jesus Cristo. Tem pessoas que acham que Jesus Cristo veio para depois dar autoridade e poder aqui nessa terra para a pessoa, para ela, e ela acha que ela pode sair orando, mandando matar todo mundo, pisando em todo mundo, maltratando todo mundo, julgando todo mundo. Aí ele continua dizendo, não vim abolir a lei de Moisés, e as advertências de quem? Dos profetas. Eu vim para cumprir o quê? A lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé, até que o seu objetivo seja o quê? Alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento, e ensinar os outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam, que ensinam as leis de Deus e as praticam, ai, 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 serão grandes aonde? No reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que as dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar aonde? No reino dos céus. Sabe o que Jesus Cristo quer dizer para mim e para você? Eu vou dar o exemplo de Nicodemos. Foi isso. Ele disse para Nicodemos, Nicodemos, não adianta você ensinar a lei se você não pratica. Não adianta eu citar versículos e capítulos se eu não os pratico. Não adianta. Não adianta eu escrever lá nas minhas redes sociais ou mandar mensagens para pessoas, o Senhor é o meu bom pastor e de nada terei o quê? Falta, se eu não pratico esse versículo. Vamos parar de ser hipócritas. Vamos parar de ser fariseus. Vamos parar de ser publicanos. Está escrito. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer para Nicodemos. Não adianta você ensinar o meu povo se você não pratica. Nasça de novo, meu filho. Essa historinha
de que aquele que já aceitou, entregou a vida para Cristo Jesus, continua na mesma vida, se arrependa, tá? Porque isso é pecado. Há necessidade de nascer de novo. Nós temos relatos bíblicos mostrando isso. Paulo mesmo disse que as coisas que ele era antes de Cristo Jesus, ele se tornou para ele como esterco, como nada. Se eu não abandonar a velha estrutura, eu não vou herdar o reino dos céus. Porque a própria palavra diz que para mim herdar o reino dos céus, para mim entrar no reino dos céus, eu tenho que ser melhor que quem? Aqueles que ensinam. Que os mestres e os fariseus. Então Jesus Cristo está dizendo, não adianta você falar, citar versículos bíblicos. O que adianta é você vivê-los. É praticá-los. Conheçam eles e coloquem eles em prática. Tenha a minha escritura como a tua verdade, mas viva essa verdade. Não adianta eu conhecer a escritura, eu tenho que vivê-la. Não adianta só conhecê-la, eu tenho que praticá-la. E Jesus Cristo foi muito claro, eu não vim tirar nada do lugar. Eu vim cumprir tudo que os profetas e a lei de Moisés falou. E declarou. A meu respeito. E aquilo que eu tenho que praticar. Que é a palavra de Deus. Jesus Cristo obedeceu em tudo. Então, esqueça essa historinha, né? De que eu posso continuar a minha vida do jeito que eu vim. Esqueça. Cada palavra que é falada aos meus ouvidos, se ela não descer para o meu coração e não for encontrado na minha prática, eu estou indo para um caminho que pode me levar à perdição. Não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. Versículo 21. De acordo com a lei de Moisés, a regra é, não mate. Se você matar, deve ser o quê? Julgado. Porém, eu digo que basta que você fiquem com raiva. Não precisa nem matar. Aí tem crente que ainda fala, ainda quer botar a mão no alto da cabeça das pessoas e profetizar sobre a vida das pessoas. Vai se converter primeiro. Vai viver o evangelho primeiro. Com raiva! Vamos continuar. Mesmo que seja do seu irmão. Ai, ai, ai. E serão o quê? Julgados. Se vocês chamarem um amigo o quê? De tolo. Ô raca, você não vale nada. Né? Oh, minha irmã, você não vale nada. Serão levados perante a quem? O tribunal. E se amaldiçoarem alguém, corre o risco de ir para as chamas da onde? Do inferno. Ai, ai, ai. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vai e faça as pazes com ele. Depois volte e ofereça o seu sacrifício a quem? A Deus. Chegue depressa a um acordo com o seu inimigo, antes que seja tarde o quê? Demais. E ele o arraste aonde? Ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que a entregará ao carcereiro, para que seja lançado na prisão como devedor. Eu lhe garanto que você ficará ali
até pagar o último quê? Centavo. Sabe o que Jesus Cristo quer dizer para nós? A lei de Moisés diz que não era para matar, senão você seria julgado. Eu, porém, estou dizendo o seguinte: tudo que você fizer a Deus, tudo que você fizer a Deus, e aqui Jesus Cristo está dando o exemplo da oferta, e aí tem pessoas que dizem que não precisa mais de mantimentos, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque hoje não é a mensagem. Ele está dizendo, tudo que você fizer, como exemplo a oferta, se você está com raiva de alguém, se você chamou alguém e não dá o devido valor para a pessoa, e amaldiçoou alguém, está tudo errado. Não haverá consideração. E aí tem uma citação da seguinte forma: será que as nossas orações estão passando desse teto? Jesus chega a dizer, olha, nem que te traga dano, vá até o seu inimigo, reconcilia com ele. É interessante que quando foram prender Jesus, como é que eles foram prender Jesus? Para que Jesus fosse julgado. Foi um exército, não foi? Sim ou não? Com certeza armado, com espada e tudo mais, né? E a hora que esse pessoal chegou, essas pessoas chegaram lá, junto com Judas, qual foi a reação de Pedro? Pagar com a mesma moeda, né? Se eles estavam com espada, eu também estou. Se eles vão nos ferir, eu também vou ferir. Jesus Cristo fala para ele, para. Não tem a mesma moeda para o cristão. Evangelho é para quem é forte e corajoso, tá? Não tem a mesma moeda para o cristão. Jesus Cristo falou, eu podia orar agora ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões e acabaria com esse exército. Porque Jesus Cristo vivia a vontade que Deus tinha para Ele, não os interesses dele, não as vontades naturais. E Pedro já queria pagar com a mesma moeda. E assim tem muitos cristãos, muitos homens e mulheres que se dizem servos de Deus, pagando com a mesma moeda. Se me ferir, eu vou ferir. Se falou mal de mim, eu vou falar mal. Não é isso que Jesus Cristo está ensinando. Jesus Cristo não só confirmou as palavras, as leis de Moisés, foi dada a Moisés, como disse, olha, tem muito mais. Não é só matar não, mas só se não é só matar não que vai ser julgado, não, mas só se você pensar mal contra a pessoa, você falar mal da pessoa, você ficar com raiva da pessoa, também será julgado. Você pagar a pessoa com a mesma moeda, também será julgado. Foi na justiça contra mim, eu vou na justiça contra ele. Falou mal de mim, eu vou falar mal dele. Ah, me afrontou no Facebook, eu vou afrontar também. Está igual Pedro, arrancando a espada. E Jesus Cristo falou, ei, peraí, o que importa para mim e para a tua vida, Pedro, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu tenho que ser preso, a palavra de Deus diz que eu tenho que ser julgado, a palavra de Deus diz que eu tenho que ser humilhado. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser condenado, eu tenho que ser crucificado. Eu podia orar, e tudo aconteceria, Pedro. Eu seria livre desse exército. Guarda essa espada, rapaz. Porque você está ferindo com espada, e com a espada você vai ser ferido.
do mesmo jeito que você age contra uma pessoa, agirão contra você. Se você pesa demais as pessoas, se eu julgo demais as pessoas, se eu condeno demais as pessoas, serei pesado, julgado e condenado. Como assim trato os próximos, assim me tratarão. Jesus Cristo deixou isso claro para Pedro. Você está ferindo, Pedro. Então você vai ser ferido. Aí o Senhor continua dizendo. A lei de Moisés diz. Não cometa o quê? Adultério. Porém, eu digo. Qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu o quê? Adultério com ela. Portanto, se o seu olho, o olho com o qual você enxerga melhor, faz você pecar, arranque-o e atire-o para longe. É melhor que seja destruída uma parte de você, do que o corpo todo ser lançado aonde? No inferno. E se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, fazer você pecar, corte-a, jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para onde? Para o inferno. Aí ele continua dizendo, a lei de Moisés diz, se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento que? De divórcio. Porém eu digo, que se um homem se divorciar da sua esposa, a não ser por causa do quê? De infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa o quê? Adultério. E aquele que casar com ela, também comete o quê? Ah, é? E como ficam essas pessoas que estão aí no terceiro, quarto, quinto casamento? Só porque não se conectaram. Só porque somos diferentes. Não deu liga. E o interessante é que Jesus Cristo diz o seguinte, quanto ao adultério. Só de e desejar no coração. Aí Jesus Cristo usa o exemplo do olho e da mão. Sabe por que ele usa o exemplo do olho e da mão? Para dizer o seguinte, nunca cometa isso, senão vai para o inferno. Arranque isso logo da tua mente e do teu coração, senão vai para o inferno. Igreja, o assunto é sério. Para de brincar com o evangelho. Ele dá justamente do olho, o melhor olho, o exemplo do melhor olho e da mão direita, justamente para dizer isso para mim e para você. Nem pense nisso. Porque se fazer isso ter vida em você, vai para o inferno. Não precisa nem cometer o adultério. Só de pensar e desejar no coração. Então ele está dizendo, arranca logo isso da tua vida com urgência. É agora, é para ontem. Se não, vai para o inferno. Aí fala do divórcio. Né? Sabe o que é interessante? Veio à minha mente, sabe quem? Aquela passagem da mulher adúltera. Vamos ficar nesse contexto aqui, nesses versículos. Ela cometeu adultério, sim ou não? Foi pega em caso de adultério, sim ou não? Jesus Cristo disse que quando acontece isso, tem o direito o quê? De divórcio, sim ou não? Mas o povo ainda queria apedrejá-lo, né? Quer dizer, ela já tinha, com certeza, né,
Vamos ficar no contexto. Eu estou falando desse texto aqui. No contexto aqui, trazendo aquela história. Se ela foi pega no ato, o marido com certeza deu a carta de divórcio para ela. Olhando para esse texto. Ainda queriam o quê? Matá-la. Aí Jesus Cristo fez o quê? Porque no capítulo, se eu não me engano, 22, Jesus Cristo fala, de Mateus, fala que ele nos dá 2 mandamentos, amar a Deus e amar o quê? O próximo. É ou não é? Está lá no versículo, se eu não me engano, 37. Então, quando Jesus Cristo fala para aquelas pessoas que estavam com a pedra para lançar sobre ela, Jesus Cristo traz esta passagem de Moisés. Ela já não recebeu o castigo devido? Ela já não foi julgada? Então, vocês que nunca fez nada de errado, pode apedrejá-la. E Jesus Cristo traz para aquela mulher esse mesmo ensinamento aqui, ó. Muda a tua vida. Muda a sua estrutura. Vai e não peques mais. Quando Jesus Cristo fala para ela, vai e não peques mais, ele está dizendo isso aqui, ó. Arranca isso do teu coração, mulher. Porque senão o seu estado é o estado de morte eterna. Não pense nem deseje isso no teu coração mais, mulher. Porque o teu estado é estado de morte eterna. Então arranca isso. Como diz outro, é o teu olho, é a tua mão, corta. Uma vida bagunçada não é do reino de Deus. Esqueça, uma vida bagunçada não herda o reino dos céus. Uma pessoa que acha que pode continuar cometendo os mesmos erros, porque aí ele dobra o joelho e pede perdão para Deus e Jesus Cristo o perdoa. Cuidado. Porque quando eu me arrependo, eu a abandono. Então, se eles não te condenaram, mulher, porque se arrependeram do ato que iam cometer contra a vida de vocês, porque já experimentaram um dia a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Aquela passagem bíblica da mulher adúltera, ela tem um contexto maravilhoso. Porque ali houve arrependimento dos dois lados. Jesus Cristo trata com todos ali. Jesus Cristo traz a realidade da vida deles, da atitude deles, da atitude diária da vida deles. Trata com todos ali. Dizendo, vocês estão querendo apedrejá-la, mas quantas vezes, ou em nenhum momento, vocês nunca experimentaram a misericórdia de Deus? Em que cometeram um delito, cometeram uma situação errada, pecaram contra Deus e Ele foi bondoso para com vocês. Essa mulher já, olhando para o texto de Mateus capítulo 5, essa mulher já recebeu a punição dela. Só que mulher, se você continuar com essa mesma vida, vai para o inferno. Muda ela. Arranca essa estrutura errada da tua vida. Que está nos teus pensamentos e no teu coração
e que procede vida em você. Arranca. Arranca. E ele continua dizendo no 33, e já nós vamos orar. Vocês ouviram o que está escrito na lei de Moisés. Você não deve quebrar seus juramentos diante do Senhor, e assim cumprir todos eles. Porém eu digo, não façam juramento de forma alguma, até mesmo dizer, juro pelo céu, é um voto sagrado a Deus, porque os céus são o trono de Deus. E se vocês disserem, juro pela terra, isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus o estrado de seus pés. E não jurem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem mesmo digam, juro pela minha cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Diga simplesmente, sim, eu farei, ou não, eu não farei. Suas palavras, basta. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Juro pela minha mãe. Juro pelo sol que nasceu hoje. Como é que você pode orar por algo que você nem fez nascer? Como é que você pode orar pela sua mãe? Juro pelo cachorrinho, tadinho do cachorro. É. Juro pela minha filha que saiu do meu ventre. Ele está dizendo que quando eu faço isso, já é procedência o quê? Maligna. Que coisa, né? E quantas vezes a gente comete esses erros? E achamos que estamos bem com Deus. Eu sou assim, ó, ligadinho com Ele, ó. Estamos juntinho, grudadinho. Se não é a misericórdia de Deus, igreja, nós já tínhamos sido consumidos. Se Deus for me julgar pelas minhas ações diárias, a cada segundo eu ia ser fumegado. É o amor dele, é o consolo dele, é o Espírito Santo. A gente tem que ter unidade com o Espírito Santo. A minha palavra basta. Sim, eu faço. Não, eu não faço. Sim, eu quero. Não, eu não quero. Sim, eu concordo. Não, não concordo. Não, não vou. Sim, vou. Para de jurar por aquilo que você não constituiu. Nem os filhos que saem do ventre da mãe. Se não for um milagre, não acontece. Então, se a gente começar a dizer essas coisas, jurar para tudo quanto é tipo de coisa, juro pelo time que eu torço. Oh, meu Deus. A lei de Moisés diz, 38, se um homem arrancar o olho de outro, deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. Olho por olho, dente por dente. Bateu numa face, eu vou bater na face da pessoa.
não tinha aquela brincadeira aqui, gospe aqui se você for homem, tinha essa brincadeira na escola? Vamos ver, tinha ou não tinha? Hã? Ou não era do tempo de vocês? Não, era do meu. Não tinha esse negócio? Não. Tá bom. Não tinha esse negócio? Não, no tempo de vocês não tinha? Então eu sou antigo demais. No meu tempo tinha esse trem. Se for homem. Agora eu perdi até a direção. Olho por olho, dente por dente, né? Não. Mas vocês já foram na escola já? Hã? É? Já? Aí quando saía de casa, o que o pai e a mãe falavam? Não traz desaforo para casa, né? Se brigar, chega lá e... É, né? É, né? Aí chegava em casa e apanhava também, né? Né? Mas não podia levar desaforo para casa, né? Era ou não era? Hã? Então vamos ver se os nossos pais ensinavam certo? Vamos ver se os nossos pais nos ensinavam correto? E se vocês, como os pais, estão ensinando correto agora? Vamos ver se a velha estrutura já foi quebrada hoje? Né? Porque os nossos pais ensinavam, né? Vamos ver se nós, como os pais, estamos ensinando como? Como os pais nossos ou... Traz desaforo para casa para ver. Apanhou lá, apanha aqui. Ai, 39. Porém eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também o quê? A capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem. E não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Porém eu digo, ame os seus, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do quê? Do seu Pai que estás aonde? Nos céus. Porque Ele envia a luz do sol, tanto sobre os maus, como sobre os bons. E derrama a chuva sobre os justos, e sobre quem? Os injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos, que são os publicanos, fazem isso. Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro, até mesmo os pagãos, o quê? Fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, como seu Pai Celestial, o quê? É perfeito. Vamos repetir esse versículo? Mas vocês devem ser perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Glória a Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falado contigo, porque falou comigo. Quando o teu filho chegar na tua casa, porque brigou lá na escola, senta ele e lê esse versículo para ele, todos eles.
O problema aqui não é porque vão me chamar de covarde ou de uma pessoa fraca. O problema aqui é que isso contribui para eu perder a minha salvação. Esse é o problema. O problema não é se as pessoas vão me ter como covarde. O problema é se o meu nome não estará escrito no livro da vida. Se eu quero ser perfeito por causa do meu Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo deixou muito claro como tem que ser a minha vida. Vamos colocar sobre os nossos pés e vamos orar. Porque eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Esse é o problema. Se a gente não arrancar certas atitudes da nossa vida, vai nos levar para o inferno. Vai nos condenar. Ah, fulano puxou meu cabelo, eu tive que puxar o dele. Coitado, cuidado! Ah, fulano puxou meu cabelo. E depois, não, fiquei quieto. Aí ele me empurrou. E depois, não, fiquei quieto. Que bom. A possibilidade do teu nome estar escrito no livro da vida vai ser grande. Deixa eu falar algo para mim e para você. O maior erro da igreja é querer viver como o mundo. Toda a estrutura do mundo está dentro da igreja. É impressionante. Que covardia. Que vergonha para nós. Não somos mais sal, não somos mais luz. Isso é uma vergonha. Tudo que o mundo inventa, a igreja copia. Sabe? A gente tem que se esforçar para chegar à estrutura e ao patamar da igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em diante. Ao ponto de pessoas venderem tudo que tinham e repartir com todos. Sabe por que a divisão, a contenda, a briga, e depois vai servir ceia, vai participar da ceia, vai orar para o casal que está em contenda. A vida está em contenda e quer orar para o casal que está em contenda. A vida está em pecado e quer orar para um pecador. Sabe por que a igreja tem divisão? Sabe por que a igreja tem brigas? Sabe por que a igreja tem ciumeira? Sabe por que as pessoas dentro da igreja querem cargo, quer posição? Porque não nasceram de novo. Porque fica tomando leitinho. Não quer se aprofundar na palavra, não quer aceitar a palavra, não quer praticar a palavra. Aí para dizer que a igreja tem que inventar um monte de metodologia, de estrutura, de movimento, para ver se torna igreja. Igreja verdadeira onde os irmãos têm união, onde os irmãos têm comunhão. Eu não me
reúno com o meu vizinho, irmão, para falar do irmão vizinho. Eu não me preocupo em ficar cuidando da vida do irmão. Eu me preocupo com a minha vida. Eu me preocupo em ser sal e luz. Assim é uma igreja sadia. Criar um monte de estrutura. Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui, muitos vão me questionar. Não vou falar não. Não vou falar não. Que o Espírito Santo console eles. Mas eu não consigo. Eu tenho que falar. Sabe aonde foi o primeiro lugar que eu vi pessoas rodando e caindo? Sabe aonde? No centro de Macumba. Me desculpe, tá? O Espírito Santo está aí a discernimento. O Espírito Santo traz a conversão. Cuidado com esse misticismo louco. O que Deus tinha que fazer, já fez. A obra para nós termos uma vida bem-aventurada, feliz nessa terra, já foi realizada. O Filho já foi entregue. Será que a gente não compreende isso? Que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Ele é a essência de tudo para a nossa vida. Nele eu sou completo. Será que a gente não percebe isso? Sabe por que a gente tem rixa, briga, raiva? É porque nós estamos em Cristo Jesus ainda. Sabe por que a contenda, confusão, ciúmes, busca por poder, por posição, na casa de oração, ou entre os irmãos, entre o corpo de Cristo? É porque Cristo não é completo ainda na nossa vida. Ele não é o nosso alimento, Ele não é a nossa bebida, Ele não é a nossa essência. Porque Paulo mesmo diz, olha, o corpo de Cristo é como o corpo humano, ou seja, a igreja é como um corpo humano. Cada órgão na sua função. E todos são especiais. Não importa qual é a qualidade, não importa qual é a ocupação. Não importa se o órgão é inferior, ele é tão importante e especial como o órgão superior. Não tem diferença do dedo com o coração. Porque quando lhe faltar algo, vai te trazer situações, vai te prejudicar no natural, no normal. O Senhor nos chamou para viver o reino dele. Entenda isso. Vamos crescer. Vamos evoluir. Vamos se tornar realmente cristãos verdadeiros. Não porque falamos, mas porque as pessoas falam. Como foi no tempo de Atos dos Apóstolos. A vida deles era tão intensa com Cristo Jesus, que as atitudes deles fizeram eles serem chamados de cristãos, ou seja, parecido com Cristo, idêntico a Cristo, a imagem de Cristo, a vida de Cristo.
Foram chamados de cristão porque viram que a identidade deles era Cristo. Vamos ser igual aconteceu mesmo Pedro, negando Jesus Cristo, falaram para eles: você parece com Ele, fala como Ele, veste como Ele, e é da Galileia. Mas queremos buscar o nosso bem-estar. Se fulano fez, eu tenho direito de fazer. Não é assim que Jesus Cristo nos ensina. Ah, ele me maltratou. Jesus Cristo me ensina a orar por ele, a amá-lo. O Espírito Santo nos consola. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua verdade. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento. Obrigado, Senhor, pela Tua instrução. Obrigado, Senhor, pela Tua justiça. Espírito Santo, que essa palavra ecoe no nosso íntimo. Rasgue o nosso íntimo do alto abaixo. Vá até a nossa medula. Mostre o nosso estado hoje para que haja arrependimento e conversão. Para que abandonemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas iniquidades. Nos corrija, Espírito Santo, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Que o meu coração seja puro, porque eu quero te ver. Porque só os corações puros verão a Deus. Que eu semeie a paz, porque eu quero ser chamado filho do Senhor, ó Deus. Que eu sempre use de misericórdia, porque o Senhor usou de misericórdia e usa constantemente a cada manhã, a cada dia na minha vida. Que eu tenha fome e sede de justiça, Senhor. Ou seja, que eu tenha prática da Tua palavra. Eu quero ser manso, porque eu quero herdar essa terra, Senhor. Eu quero ser manso. Eu quero ser manso, Senhor, porque eu quero herdar essa terra. Eu quero ser uma pessoa satisfeita, e por isso eu quero ter fome e sede da Tua justiça, fome e sede da Tua palavra, praticando a Tua palavra, sendo alimentado por ela, porque eu quero ter uma vida satisfeita nessa terra, Senhor. Eu quero ser feliz, e a minha felicidade está na Tua palavra, na Tua presença. Sou bem-aventurado, não por aquilo que tenho, adquiro. Sou bem-aventurado por aquilo que sou. E o eu sou está em mim. Que o Senhor habite em mim, que o meu corpo seja templo da Tua presença, do Teu Santo Espírito, Senhor. Que eu seja sal e luz. Que seja arrancado da minha vida tudo que impede de ter o meu nome escrito no livro da vida e ter uma vida eterna contigo. Oh, Santo, 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 Santo. Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam.